aqui agora escandalize alguém pela maneira em que vou falar. Mas só quem esteve nos últimos dias com a minha mãe entendeu. A dor da agonia da morte, dia e noite, parecia ser uma eternidade. A ponto da minha oração era a pressa de Senhor, ir buscar minha mãe, porque eu não suporto mais ver ela desse jeito. Doía muito ver o sofrimento daquele jeito. E eu só louvava lá para ela. Era o que eu fazia. E quando um dia antes dela falecer, né? Ela faleceu de manhã e à noite, umas 10 horas, fui lá, fiz uma oração. E foi esse pedido que eu fiz ao Senhor, para que o Senhor se apressasse, porque eu não suportava mais ver ela daquele jeito. E quando eu vi ela no caixão, irmão, quando chegou, deu um alívio tão grande ver o rosto da minha mãe ali naquele caixão, o corpo dela. Sabe, o rosto normal, como se estivesse dormindo. Me fez sair um pouco da minha mente a forma que estava o rosto dela de agonia e de dor no hospital. E quando eu enterrei a minha mãe, todo mundo saiu e eu fiquei lá, louvei a Deus, agradeci o nome do Senhor. E a gente sabe, irmão, dias em hospital, velório, enterro, cansa, né? E eu cansada, eu disse, não, mas hoje eu vou para casa do Senhor. Porque já faz alguns dias que eu não estava indo devido a essa correria. E nesse dia Deus falou comigo. Deus falou comigo que serve também para quem estiver ouvindo. Que o que Deus colocou em nossas mãos é dele. Não importa a circunstância que você está vivendo. Não importa se você está enfrentando um momento de luto, se você está enfrentando um momento de enfermidade, seja qual for o teu problema que você estiver enfrentando, você não pode parar. Você não pode parar de fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque não é seu, é dele. E eu lembrei, né, devido ter recusado o convite da palavra devido a esses dias. E Deus falou muito ao meu coração no refrão deste louvor: nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavras, profetiza sem parar. Está no descanso a cura, a recompensa vem sem demora. No descanso a cura, a recompensa vem sem demora. Então, meus irmãos, seja qual for o que você estiver enfrentando, você não pode parar. Não pare de orar, não pare de pregar, não pare de lutar por aquilo que você vem lutando. Não deixe nada te parar, porque é através da tua adoração, é através do teu abrir de boca para falar da palavra de Deus, louvar a Deus, que vai vir um escape para a tua vida, vai vir cura para a tua vida, vai vir, aleluia, a fidelidade de Deus para a tua vida e a tua casa. Abram lá as suas Bíblias em Joel, capítulo 2, verso 28 ao 29. Diz assim a palavra do nosso Deus: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, aqui em Joel uma promessa de Deus para a minha e a tua vida, para, aleluia, o povo de Deus. Que promessa é essa? Era um derramamento do Espírito Santo de Deus, que foi cumprido em Atos dos Apóstolos. E
inspiração do Espírito Santo de Deus é sobre, aleluia, o Espírito Santo, a presença dele em nossas vidas, que eu quero falar. Irmãos, é bem verdade que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que muitos crentes, muitas pessoas estão falecidas na sua fé, pessoas que estão frios, pessoas que estão, aleluia, vazios de Deus, pessoas que estão secas, vazias, mortas espiritualmente em suas vidas. E essas pessoas, elas não conseguem ter uma vida constante com Deus. Por quê? Porque ainda não entenderam a importância da presença que é ter o Espírito Santo de Deus em sua vida. E por isso que muitas das vezes nós não contemplamos mais a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. Não vemos mais conversões de pessoas. Porque está faltando muito isso na vida de muitos crentes. A presença do Espírito Santo. Muitos se encontram vazios. Por essa razão, muitas pessoas ainda não se converteram de verdade. E é preciso permitir que o Espírito Santo de Deus transforme cada um de nós, é de dentro para fora. Louvado seja Deus. E é através dessa palavra que o desejo de Deus nesta noite é que, se há alguém vazio da presença do Espírito Santo de Deus, venha sentir em seu coração a chama ardente do Espírito Santo de Deus em sua vida nesta noite. Venha entender, aleluia, a importância que é ter este amigo vivendo, fazendo morada dentro de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender o quanto é poderoso a presença do Espírito Santo de Deus, que é derramada sobre nossas vidas. Quando nós entendemos isso, nós valorizamos mais a presença dele, o agir dele. Nós entendemos melhor o que ele quer de mim, de você, o que ele quer do povo de Deus, o que ele quer desta nação, o que ele quer da igreja amada. Aleluia! E a presença do Espírito Santo, meus irmãos, ela nos faz conhecer as coisas sobrenatural. Ela nos faz ver a vida de uma forma diferente. É a presença do Espírito Santo que nos faz desejar e almejar, ter fome e sede da presença de Deus, das coisas do céu. É Ele quem faz isso. Não vem de nós mesmos. E eu quero dizer que Deus trouxe você aqui nesta noite, aleluia, neste lugar, para dizer que tudo que eu e você precisamos é da presença do Espírito Santo para prosseguir nesta caminhada, para chegar ao rumo a Sião. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que eu e você precisamos é da presença gloriosa, poderosa, majestosa e sobrenatural, que é o Espírito de Deus. Igreja, precisamos focar mais neste amigo. Precisamos falar mais sobre ele. Precisamos clamar mais pela presença dele. Aleluia. Quando nós lemos Joel, nós percebemos que o Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus para a minha e a tua vida. E Deus é fiel para cumprir suas promessas. É uma promessa para os últimos dias.
avivamento. Glória a Deus. Precisamos entender que sem a presença do Espírito Santo, nós não iremos conseguir chegar em lugar nenhum. Aleluia! Sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguir viver em sua plenitude, no seu poder, nem na sua força. Nós precisamos dessa presença. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos que o Espírito Santo nos transforme, nos quebrante e nos torne diferente do mundo e nos torne mais parecido com Deus, que vive e que reina para sempre. Em Romanos capítulo 8, verso 9, parte B diz: mas se alguém não tem o Espírito Santo de Cristo, esse tal não é de Deus. Ah, irmão, você está dizendo que quem não é batizado no Espírito Santo não é de Deus? Não estou falando de quem não é batizado no Espírito Santo, não. Porque no momento que você aceita Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Esse versículo está falando de quem não tem o Espírito Santo. Você conhece um crente que não tem o Espírito Santo? É só olhar a forma que ele fala, a forma que ele age, as atitudes dele, dentro, fora da igreja. Você vai ver se realmente o Espírito Santo habita nele ou não. Glória a Deus, glória a Deus. E aqueles que o Espírito Santo não habita nele, ele continua sendo criatura. Ele não é de Deus, porque é o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. É o Espírito Santo que nos faz oferecer a Deus uma verdadeira adoração. É o Espírito Santo que nos faz perdoar. É o Espírito Santo que nos faz viver em união. É o Espírito Santo que nos faz desejar, aleluia, e almejar as coisas de Deus. E quem não tem o Espírito Santo, meu irmão, quem não tem o Espírito Santo, aleluia, fala mal do seu irmão, fala mal dos outros, faz maldade com as pessoas. Quem não tem o Espírito Santo carrega consigo a falsidade, a mentira, o engano. Quem não tem o Espírito Santo não tem o temor de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem não tem o Espírito Santo faz muitas coisas erradas. E para estes que não têm o Espírito Santo, não é de Deus. Glória a Deus. Nestes versículos nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é a garantia que eu e você pertencemos a Deus, que eu e você temos um dono. Aleluia! A presença do Espírito Santo em sua vida é a garantia que você é de Deus, que você é filho de Deus, que você tem um dono, que você tem um pai, que você pertence a Deus. Mas não é apenas eu dizer, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Quantas pessoas não dizem que tem Deus? Quantas pessoas não dizem que tem o Espírito Santo de Deus? Mas o que vai, aleluia, afirmar que realmente o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, dentro de você, é o nosso testemunho diante de Deus. São as nossas ações, o nosso sentimento que nós sentimos. Será que ainda há mágoa, rancor, raiva, até mesmo ódio ou inveja dentro de nós? Aleluia! Não é apenas nós dizer, eu tenho o Espírito Santo. Porque mais importante do que eu dizer, eu tenho o Espírito Santo, do que você dizer, tenho o Espírito Santo, é Deus dizer, eu tenho você. Você é meu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É o mundo lá fora olhar para nós e ver Deus em nossas vidas. Ver o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Através do nosso testemunho. Através das nossas ações com o nosso próximo.
filho, esta é minha filha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou, eu vou, mas Ele virá. Ele quem? O Espírito da verdade. O Consolador. Aleluia. Ele estará com vocês todos os dias. Em algum momento você se sente só. Aleluia. Mas por que você se sente só? Se o Espírito de Deus habita em você. E Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E sabe o que é que Ele é teu? Ele é teu amigo. Ele é teu Senhor. Ele é teu ajudador. Ele é o teu consolador. Não precisa se sentir sozinho. Porque Ele estará com você todos os dias, não importa o momento. Até no momento em que eu errar, sim, Ele vai estar dizendo, você errou, se arrependa. Até no momento em que eu cair, sim, Ele vai estar lá dizendo, se levante. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que te consola, Ele que te conforta. Aleluia. Até a consumação do século é Ele, é o Espírito Santo que estará conosco todos os dias. Aleluia. Em Romanos capítulo 8, verso 26 diz, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas. Você se sente fraco? Você se sente vazio? Você percebe que a sua vida espiritual está necessitando ter um avanço, uma subida? Aleluia! Pois é Ele que te ajuda. Aleluia. É Ele que te ajuda nas suas fraquezas. Ele vai te dar força. Força suficiente para você caminhar. Força suficiente para você dizer não àquilo. Força suficiente para você renunciar ao que é necessário. Ele te dará força suficiente para você caminhar com Jesus. Para você não perder a presença dele. Ele te ajuda nas tuas fraquezas. Você sabe também quem te ajuda nos momentos cruéis da tua vida? Nos momentos difíceis, no momento de dor, no momento de perda, no momento de traição, no momento de rejeição ou humilhação. Você sabe quem é que te ajuda? É Ele. O teu amigo fiel que não te abandona, que está aí contigo todos os dias, como a palavra diz, e a palavra de Deus, Ele é fiel para ser cumprida. Ele zela para cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos mantém de pé. É o Espírito Santo que nos traz para a casa dele. É o Espírito Santo que nos faz, aleluia, ler a palavra, orar, caminhar com Cristo. É Ele. É Ele que te põe de pé, meu irmão, minha irmã. E é Ele que não te deixa cair. É Ele que te segura pela mão. Aleluia. E precisamos falar mais desse amigo fiel. Precisamos valorizar mais a sua presença. E precisamos ouvir mais a sua voz. E não dar ouvidos à voz ao contrário. Precisamos ser direcionados por Ele. João capítulo 16, verso 3, parte A, diz: mas quando vier aquele quem? O Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Mas maravilhoso. Quem tem o Espírito Santo vai andar na mentira? Quem tem o Espírito Santo vai caminhar bobeando no caminho? Quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo sabe para onde vai. Quem tem o Espírito Santo não se deixa ser levado por outras vozes. Quem é guiado pelo Espírito Santo sabe o caminho que deve trilhar. Quem é guiado
Você tem uma direção para caminhar. Você sabe o seu foco. Você sabe que o seu foco é o céu. E você sabe que o caminho é Jesus. Mas para que você não saia deste caminho, você precisa entender, aleluia, que é necessário você deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus que está aqui dentro de nós. E João 16, capítulo 16, verso 8 diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se eu digo que tenho um Espírito Santo, mas continuo tendo uma vida de pecado, ele não está em mim. Porque quem tem ele é convencido dos seus pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é convencido da justiça de Deus. Ele não comete injustiça com o seu próximo. Ele é convencido, aleluia, sobre o juízo que há de vir sobre ele. Então ele fica atento a tudo que ele fala e a tudo que ele faz, porque ele sabe que um dia irá prestar conta com Deus. Aleluia. Sabe aquela pessoa que tem uma vida totalmente errada? Quando ela se deixar ser guiada pelo Espírito Santo, ela irá ser convencida por ele. Ela irá ter uma vida de mudança. Ela irá mudar suas atitudes, sua forma de viver, de todas as formas. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a trabalhar, a habitar na vida desta pessoa que antes fazia tantas coisas, mas hoje não faz mais. O Espírito Santo, ele convence que é preciso abandonar o que não agrada a Deus. Então, se você sabe que tem que parar de fazer algo e você não para, cuidado. Porque quem tem ele é guiado por ele. E se ele está te guiando a abandonar isso, você precisa abandonar. Porque primeiro o Espírito Santo te convence e depois ele te converte. Mas tem muitas pessoas que estão apenas, aleluia, convencidas, mas não estão ainda convertidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quem tem o Espírito Santo não fica de olho no erro do outro. Quem tem o Espírito Santo não fica de olho, aleluia, no pecado do outro. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, ele olha como um espelho. E ele olha e diz, olha, sabe o que ele diz olhando aqui? Para o Espírito Santo, como se fosse um espelho do rosto dele, ele diz: eu preciso me converter mais. Aleluia. Eu preciso mudar. Eu preciso me converter. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso perdoar mais. Eu preciso amar mais. Eu preciso, aleluia, ter mais comunhão com Deus. Eu preciso mudar mais o meu jeito de falar. Eu preciso mudar mais o meu jeito de agir. Esse tem o Espírito Santo. Em Marcos capítulo 1, verso 8, João diz: eu, em verdade, vos batizo com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós vemos que é promessa de Deus batizar eu e você com o Espírito Santo. Então, muitos já desistiram de pedir o batismo do Espírito Santo. E eu quero dizer para você, através dessa palavra, Deus é fiel para cumprir sua palavra. Mais do que a sua vontade, mais do que o seu desejo, é o desejo e a promessa de Deus a ser cumprida em você, sendo selado pelo Espírito Santo e com fogo. Ele quer te batizar. É vontade dele, é desejo dele. Não pare de buscar. Crê nisso, que essa promessa do batismo do Espírito Santo e com fogo vai ser cumprida em tua vida, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. É promessa de Deus te batizar, é promessa de Deus te encher do poder do Espírito Santo, da virtude do
As pessoas não foram cheias do Espírito Santo somente para falar em línguas. As pessoas não foram cheias do Espírito Santo somente para gritar em um púlpito. As pessoas não foram cheias do Espírito Santo somente para mostrar que está aí o Espírito Santo, que foi batizado, que tem um dom de línguas. Não, aleluia. Quem foi cheio do Espírito Santo tem um propósito. Que propósito é esse? É pregar a palavra de Deus, é falar sobre o amor de Deus, é falar sobre o céu, é falar sobre o inferno, é falar sobre a volta de Jesus. Aleluia. Deus não vai encher ninguém, aleluia, para ficar de braços cruzados, ou deitar e não fazer nada, só dizer, manda Jesus, me enche, para que você quer ser cheio. Pessoa. Deus só enche aquele que está disposto a ser usado por Ele. Pessoa. Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E houve o derramamento do Espírito Santo. E Deus deseja, aleluia, derramar um grande avivamento sobre a sua igreja. É só nós abrirmos a nossa boca e clamar por essa presença. Clamar, pedir a Deus pela unção de Deus, pela ousadia do Espírito Santo, pelo poder do Espírito de Deus em nossa vida. Precisamos ser guiados pela palavra de Deus. E Isaías, estou encerrando, Isaías 44:3 diz: pois derramarei a água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. O que Isaías está dizendo? Se eu, como crente, como uma mulher de Deus, você, como a pessoa de Deus, o filho de Deus, uma filha de Deus, percebe, aleluia, que necessita dessa água viva que é derramada sobre você, que você se encontra como uma terra seca, vazia, e necessita, aleluia, beber dessa água que chama-se Espírito Santo de Deus, aleluia. Ei, você sua essa terra, meus irmãos. Terra seca, sedenta, precisando da água viva, beber dessa água. Você precisa ter sede dele. Você precisa ter sede da presença do Espírito Santo, que vem como água e é derramada sobre ti. Glória a Deus. Aleluia! E a tua descendência será abençoada. A tua família, a tua casa, os teus projetos serão abençoados quando você, aleluia, recebe esse Espírito na tua vida. Quando você, aleluia, é cheio do Espírito Santo na tua vida. Não só você, mas a tua descendência é abençoada. Em Efésios capítulo 5, verso 18: e não vos embriagueis com o vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não vai se preocupar, se ofender, se entristecer, ou até mesmo se afastar de Deus na igreja, porque alguém falou tal coisa de você. Não deixe esse vinho de contenda, aleluia, falatórios pelas tuas costas te afastar da presença de Deus. Mas Deus diz assim para você através desse versículo, aleluia, não permita que o vinho da contenda entre dentro de você, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quando você é cheio, você suporta calado. É alguém falando de você e você orando por ele. É alguém te desejando